Eurico, eu coloquei como chamada para esse nosso giro hoje, que é Omicron. O pesadelo não acabou. De fato, a gente estava se preparando para um final de ano, que era o final de ano do. Acabou a pandemia, todo mundo caindo na farra, marcando férias, viagem, É, festa de Natal. E aí, cenário é esse que a gente vê hoje, dia de Iemanjá, lá em Salvador. Colocaram um tapume na praia para ninguém chegar. Né? A entrega, a oferta principal para Iemanjá, que foi um cavalo marinho, aconteceu sem ninguém testemunhar, foi só filmada, porque foi cancelada, então, a festa de Iemanjá. E assim já aconteceu com o carnaval, não vai ter carnaval no país, e a gente já está, depois, com uma média de mortes superior a 600, a média sim. móvel de mortes acima de 600. Homem, que pesadelo é esse que não acaba? O que está acontecendo no planeta e aqui no Brasil? Então, Mauro, essa é uma grande surpresa, não só para toda a comunidade global, mas também para os virologistas, né? Para os infectologistas como eu. Mas a gente pode começar falando, eu não sei se você quer só que eu responda a pergunta, ou você quer que eu faça uma pequena Não, por exposição? favor. A Tá gente está bom. aqui. Suas alunas e alunos estão todos na sala de aula aqui para aprender. Vamos Não, lá. imagina, que isso. Então, Mauro, veja só, em termos de informações assim de números, né? A gente está com cerca de 2 milhões de casos em 24 horas no mundo, né? E no Brasil, né, e no mundo, assim, a mortalidade a média, né, global é de 1,5%. Se a gente considerar todos os casos, claro que existe muita subnotificação e a gente fala dos números que chegam, né, até nós, pela Organização Mundial da Saúde. Mas é óbvio que existe subnotificação. No Brasil, a mortalidade acumulada de Covid desde o começo é cerca de 2,4%. Então, a gente está cerca de mais ou menos um ponto percentual acima da média mundial em termos de óbitos. Mas isso é o cumulativo, porque estamos contando aquela primeira fase, Manaus, todo aquele período pré-vacina, Pazuello, todas aquelas coisas, né? Agora, né, nós estamos com 200 mil casos por dia, né? Mais ou menos isso no Brasil. Tá? E isso ainda é subnotificado. E ontem, pelo que eu sei, ou foi anteontem, sei lá, um certo dia aí, deu mais de 900 óbitos, deu 929, né? Quer dizer, a gente está voltando a se aproximar dos 1.000. Aí a pessoa, isso dá 0,3% de mortalidade, de letalidade. Então, veja, apesar que a nossa média de letalidade, considerando a pandemia inteira, é 2,4%, atualmente, nesta onda, que é basicamente devida à Omicron, isso baixou muito para 0,3%. Quer dizer, caiu de 2,4 para 0,3. 3, Brutal a isso queda mesmo. de mortes, hein? Brutal, brutal. E isso é muito espantoso, assim, as pessoas podem se espantar, e não, então essa cepa é muito atenuada e tudo. Bom, acontece que o número absoluto de casos, 200 mil casos por dia, é muito caso. E a gente sabe que isso é subnotificado. Então, tem muito mais do que 200 mil, porque tem os assintomáticos, os poucos sintomáticos, os que não se testam, etc. Então, é provável que esse número de letalidade, essa percentagem de letalidade, seja até um pouco menor do que 0,3%. Mas o número absoluto é muito grande, por causa do número absoluto do denominador da fração, que é o número total de casos. Né? Então, isso assusta bastante. Mas, quando a gente olha, isso eu acho muito impressionante, 60% a 70% dos internados atualmente no Brasil foram pessoas que tomaram menos uma dose ou nada. Tá? Isso de internações. Agora, 90% de quem está na UTI, ou seja, aqueles pacientes mais graves, né, a frequência chega a 90% de não vacinados, pessoas que não tomaram nenhuma dose. Né? Então, essa quantidade de casos e de mortes que a gente tem, ela é muito devida à falta ainda, né, da cobertura vacinal em todas as faixas etárias. Né? O Brasil não está ruim em termos de comparação com o resto do mundo, porque a gente está com
uma cobertura cerca de 70%, segundo números oficiais de vacinação completa, né? Mas, por exemplo, as crianças no Brasil morrem mais do que as crianças em outros países, possivelmente porque a gente atrasou muito o início da vacinação infantil, né? Então, a gente tem o número de crianças que morrem, embora seja um número pequeno em relação à quantidade de óbitos total, mas no Brasil é maior do que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, porque aqui as crianças demoraram a iniciar a vacinação, né? Então, eu acho, por exemplo, que uma coisa que eu penso bastante, reflito, converso com meus colegas, é que se a Omicron, Mauro, tivesse sido a primeira variante causadora da pandemia, se a gente tivesse começado com a Omicron, numa época em que não tínhamos vacina, não sabíamos quase nada da doença, a mortalidade do mundo, a quantidade de mortes teria sido muito maior. Entendeu? Por quê? Porque a Omicron é muito transmissível, né? Ela tem uma alta taxa de transmissibilidade. Então, a quantidade de pessoas infectadas é tremenda. Mesmo que só morram 0,2% ou 0,3%, como aqui, o número se torna gigante rapidamente, entendeu? Então, ainda bem que esta Omicron, que se espalha tanto, chegou quando a gente já tem uma boa parte da população vacinada. Isso é que a gente deve olhar né, quer dizer, a vacina, a capacidade que a indústria teve de fabricar essas vacinas e do SUS de aplicar essas vacinas, né, isso nos ajudou muito. A gente poderia estar em situação muito pior se a gente não tivesse essa cobertura vacinal. Só lembrando que na África tem país que tem, por exemplo, anotei aqui, na Etiópia é 0%, tá? A taxa de cobertura vacinal com vacina completa. E só 5% da população tomou uma dose de vacina. Então, como eu já falei antes, aqui conversando com você e com nossos amigos da comunidade, essa questão de equidade de distribuição de vacina assim, a característica mais gritante dessa fase atual da pandemia, né? Em que o que você está nos dizendo é que a vacinação nos salvou de uma mortandade em altíssima escala. Ah, não tenha dúvida. Olha, Mauro, é só olhar. Você vai na UTI, lá tem 20 pacientes, você vai descobrir que 90% dos que estão lá dentro não tomaram vacina. Às vezes não tomaram vacina porque não quiseram. São pessoas que estão lá porque são anti-vacina, porque são negacionistas, etc., né? Infelizmente, nós temos ainda uma boa percentagem de pessoas assim. E são eles que estão internados e que estão na UTI. Entendeu? E isso, para mim, é uma lição muito clara de que a vacina a gente precisa vacinar muito mais. A gente está com 70%, a gente deve querer chegar a 100% da população-alvo, né? Com as crianças. E agora vai começar esse negócio de começar a aula. Eu sou contra, sabe, Mauro? Infelizmente, eu tenho que Mesmo dizer... com a vacinação? Não, com a vacinação, sim, mas a gente não acabou a vacinação das crianças, né? Então, acho que se a gente adiasse um pouco, eu não estou falando em não começar nunca, estou falando em adiar um pouco, sabe? Acredito que o mês de fevereiro, por exemplo, não faria falta começar essas aulas só em março, para a gente poder correr com a vacinação desses meninos. Porque eles transmitem, eles passam o vírus um para o outro. E aí, enquanto essa transmissão acontece, que novas variantes podem surgir, né? A Omicron, não foi decretado ainda que a Omicron é a última, né? Você viu aí, vocês devem ter visto que apareceu uma sub-Omicron, né? Uma variante da Omicron. A Omicron agora tem dois tipos, é BA1 e BA2, né? E essa BA2, felizmente, parece que ela não é mais transmissível nem mais virulenta do que a Omicron original, mas é só para a gente se lembrar que o vírus continua a se transmitir em quem não é vacinado, países que não vacinaram, etc. E isso pode gerar novas variantes. Eurico, a gente tem É curioso esse fenômeno do negacionismo, porque lá no começo da pandemia, ele se alimentava do fato de que não tinha vacina, então vamos ser negacionistas, tá certo? Agora, é um paradoxo até, eu acho, porque, assim, os negacionistas
na verdade, se aproveitam do sucesso da vacinação para alimentar seu negacionismo. É um negócio meio nonsense, mas é isso, né? Então, claro, é claro. Né? Ora, se a gente tem 70% da população vacinada, é porque tem 30% que não está. 30% de 200 milhões de brasileiros é bastante gente. São 60 milhões de pessoas. É muita gente para o vírus continuar circulando, especialmente um vírus tão transmissível, né, como esse. Porque também quem é negacionista de vacina, Mauro, também é de isolamento social, é o cara que não respeita nada, que não está nem aí mesmo. Então, ele se torna mesmo uma fonte maior até de transmissão por causa disso, porque é uma questão comportamental, né? Esse negacionismo aí é um fenômeno mundial que me impressiona muito, né? Porque, inclusive, países onde o nível educacional é alto, tem aí essa galera que não quer se vacinar. E isso não consigo nem compreender. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito a questão educacional para mostrar para as pessoas leigas, para as pessoas comuns, nas televisões, nas escolas, etc., falar, olha, gente, vacina é feita assim, assim, assim. Mostrar o processo, para a pessoa não achar que vacina é uma coisa misteriosa, que pode ter vindo não sei do quê, do feto abortado, de não sei o quê. E não é nada disso, sabe? É um processo muito organizado e bem lógico. Existe uma tese que circula consistentemente, segundo a qual haveria algo de estranho com essas vacinas, porque elas foram desenvolvidas em muito pouco tempo. E não se pode desenvolver vacinas em tão pouco tempo, porque as vacinas demoram 5 anos para ser desenvolvidas. Então, que tem algo esquisito e que essas vacinas, então, não seriam eficazes. Sim. E que a indústria farmacêutica não explica como é que conseguiu desenvolver em tão pouco tempo. Esclarece isso para nós, Eurico. Mauro, muito boa essa pergunta. Eu acho que ela é uma das mais importantes. Veja, desde quando Jenner inventou a primeira vacina, que foi a vacina de varíola, nos anos 1700, ele era um médico de aldeia na Inglaterra e o que ele viu? Ele viu que as mulheres que eram ordenhadoras de vacas, que na teta da vaca tinha uma lesão que parecia com a lesão de varíola, na verdade não era varíola humana, era cowpox, que é uma doença semelhante, elas pegavam aquela lesão na hora de ordenhar a vaca e elas desenvolviam na mão a lesão, no dedo. E era uma pústula muito parecida com a da teta da vaca e ele achou aquilo muito parecido com varíola. E ele resolveu, então, num experimento que hoje não seria nem permitido, ele vacinou pessoas, escarificando a pele e inoculando a pessoa com aquele pus tirado do dedo da enfermeira e da ordenhadora, desculpa. E aí ele viu que, de fato, a conclusão dele estava certa, porque o que ele via? As ordenhadoras de vacas não pegavam varíola, né? Os ordenhadores de vacas que tinham a lesão semelhante, quando via uma onda de varíola, pegava todo mundo da aldeia, da cidade, da vila, mas não pegava essas pessoas. Então, ele concluiu que aquilo devia ser um imunizante. Ele nem sabia da existência de vírus, porque não se sabia de vírus nessa época, mas ele fundou não só a vacinologia, como ele fundou a imunologia. Tá? Só que de Jenner para cá, se passaram centenas de anos, a vacinologia progrediu muito. Hoje em dia, as vacinas não são mais assim, vamos vacinar com um vírus que parece com aquele, como foi no caso do Jenner. Hoje, a vacinação é feita com o próprio antígeno, quer dizer, não necessariamente com o vírus, porque não é o vírus todo, mas é produzido no laboratório a proteína que recobre a superfície do vírus, porque é aquilo que desencadeia a resposta imune na pessoa. Ora, Mauro, se a gente fosse ficar parado no tempo em que uma vacina de febre amarela, por exemplo, levou 10 anos para ser feita, isso lá no começo do século XX, 1900 e pouco, né? A gente estaria muito atrasado. A ciência da vacinologia, da engenharia genética, produção de proteínas recombinantes, uma opção de coisas. Isso tudo progrediu muito. A gente não está mais naquele tempo que vacina precisava de anos e anos para ser desenvolvida. Então, esse é um argumento falacioso, tá? Muito falacioso, porque a engenharia genética é a resposta para quem fala isso. Essa vacina foi desenvolvida muito rápido.
Gente, mas naquele tempo a gente não sabia nem que a gente podia imunizar uma pessoa com o RNA, né? Ora, as proteínas, inclusive as virais, elas são fabricadas mediante a tradução de uma fita de RNA na célula. Então, uma maneira de apressar o processo é dar o RNA daquela proteína para a pessoa e a pessoa fabrica a proteína dentro do seu corpo e o anticorpo vem contra aquela proteína. Aí as pessoas falam, mas que perigo, vai dar o RNA para a pessoa. Ora, gente, na infecção natural, pelo vírus, a quantidade do RNA, justamente o vacinal que é dado, é muito maior do que a quantidade de RNA que é dada numa vacina. Que, aliás, não vai o vírus todo, só vai um pedacinho do RNA suficiente para fazer aquela parte que interessa. Então, eu acho que esse tipo de conversa precisaria ocorrer muitas vezes e, assim, na televisão, sabe? Isso precisa ficar claro para a população. Não é mais assim como falam que a vacina demorava anos e anos para fazer. E a vacina é feita rápido. O que acontece? Os testes que foram feitos foram testes de segurança, eficácia e efetividade. As 3 etapas, que são testes clínicos 1, 2 e 3, foram feitas, sim, com as vacinas. Tá? Nenhuma etapa foi pulada. Tá? Acontece que as vacinas, por exemplo, de sarampo, cachumba, rubéola, etc., estão usando essas vacinas há mais de 60 anos, 50 anos. Então, nós temos hoje a confiança plena de que essas vacinas são boas. Nós ainda vamos chegar daqui a 10, 15 anos a dizer, olha, gente, tá vendo? As vacinas da Covid eram tão boas quanto as outras, tá? Não há razão para temer as vacinas. Você está sem som, Mauro. A cachorrada começa a latir aqui, eu fecho o som e aí esqueço. A gente pode, então, falar que hoje essas vacinas contra a Covid, como que inauguram, não sei se antes já tinha, uma nova geração de vacinas, que Sim. é uma geração à frente, por exemplo, lá da Sabin, da vacina contra a rubéola. Quer dizer, o princípio que levou a toda aquela geração de vacinação dos anos, sei lá, 30, 40, 50, agora não é mais o mesmo, é isso? Não, não é, Mauro. Olha só, você citou um ótimo exemplo. Uma vacina, por exemplo, de rubéola. A vacina de rubéola é feita com um vírus que a gente chama atenuado. O que é um vírus atenuado? É um vírus da rubéola que foi propagado no laboratório meses, talvez anos, até se chegar a uma forma atenuada dele, porque a tendência natural dos vírus é atenuarem nas passagens. Tá? Os vírus não querem matar os hospedeiros, eu sempre falo isso, porque os vírus precisam dos hospedeiros. Você se aproveita dessa questão teórica e passa. Um dia você volta com o vírus, inocula no animal, um camundongo, um rato, por exemplo, e você descobre que agora, depois de 150 passagens, você está com o vírus da rubéola, só que agora ele não dá mais rubéola. Ele só dá uma dorzinha no local da injeção. E essa dorzinha no local da injeção é suficiente para desencadear a imunidade. Então, isso é rubéola, isso é sarampo, febre amarela, cachumba. Todas essas vacinas foram feitas assim, por passagens. Por quê? Porque naquele tempo em que elas foram inventadas, e muito bem inventadas, devemos, graças a quem fez essas vacinas, nós não tínhamos a engenharia genética. Não era possível fazer um pedaço do vírus só. Você tinha que trabalhar com o vírus todo, né? Isso é fruto da técnica de DNA recombinante, engenharia genética, coisas que hoje viraram meio rotina, entendeu? Por que a Coronavac foi a primeira vacina que foi feita? Porque eles usaram a forma mais simples e rápida de fazer uma vacina, que também funciona, que é o quê? Pegar o vírus, propagar o vírus em grande quantidade e, lá no fim, matar o vírus. Tá? Você trata com detergente, que desmancha ele, depois você fixa ele com formol, um pouquinho só de formol, e daí ele é usado para injetar. Ou seja, ele não tem como se replicar, não tem como infectar. É tanto que a Coronavac foi licenciada agora para as crianças, né? Foi a última vacina a ser licenciada para criança. E elas são super seguras, essas vacinas. Por quê? Porque o vírus está morto, esmagalhado em pedacinhos. Ali não tem como haver nenhum mal causado por aquilo. Né? Então, mas a Coronavac, então, ela
do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, ela está, vamos dizer assim, um passo atrás Tá, das que tá. vieram, tipo Pfizer, Moderna e essas Isso. outras. Só que, como tudo tem ganhos e perdas, a Coronavac ela está um passo atrás na tecnologia, porque ela usa uma argumentação muito simples, é assim, eu vou te imunizar com o vírus, só que eu vou te dar ele morto. Então, ele não vai ser capaz de causar problema em você, mas o seu sistema imunológico vai ver os pedacinhos dele. É assim que é a Coronavac. Ora, o que acontece? Ela é uma vacina rápida de fazer e facilita o processo, tudo isso, mas só que ela tem partes do vírus que as outras não têm. Tá? Porque a Pfizer, as outras, Moderna, etc., as Shadox, né, a AstraZeneca, elas escolhem uma parte do vírus, julgando que aquela parte é a mais importante, e de fato é, mas não é a única. Então, tem outras partes do vírus que também colaboram na montagem da resposta imune, que não estão nas outras, mas estão na Coronavac. Então, é capaz que a imunidade prolongada de memória contra todas as partezinhas do vírus até seja melhor com a Coronavac do que com as outras. Tá? Mas isso ainda é cedo para dizer. O que importa é que elas são todas no nível aceitável, né? Desejável de proteção, principalmente contra a doença e morte, né, Mauro? Que é o que a gente de fato quer. A gente quer que as pessoas não morram, não vão para o hospital, né? Se a pessoa der meia dúzia de espirro e não for para o hospital, já está de bom tamanho. Né? Sim. Eu vou passar uma rodada de questões aqui, claro. Quando você vem à comunidade, tem um monte de perguntas. Que eu digo, é diferente de outras presenças na programação nossa, em que as pessoas estão dando, e é legítimo que deem, não sobre esse tema, mas né, às vezes até sobre esse tema, suas opiniões, palpites, interpretações, análises. Nesse caso aqui, tem um pouco um caráter de aula, né? De ter a gente sabe muito pouco, são pouquíssimos cientistas que assistem o giro e a programação nossa, né? E é muito maior a quantidade de pessoas que são interessadas pela política, pela sociedade. Então, tem um pouco esse caráter mesmo de aula, e aí chove um monte de pergunta e interrogação. Um dia você pode me convidar que eu dou uma aula mesmo, assim, trago os slides e vou mostrando como é que vírus faz, né? Pô, maravilha. Como é vida de vírus, né? Perfeito. Fechou. Quando você estiver pronto, me fala, a gente marca. Então, nós vamos ter uma hora, serve? Pode ser? Nossa, tá ótimo. Então, uma aula com o Eurico Arruda sobre vírus. Fechou. Vírus, pronto. Vírus e o ser humano, pronto. Perfeito. Vírus e a humanidade, algo assim. Fechou. A pronta que a gente faz aqui. O Carlos Alberto Veloso Lopes, aqui no caso dele é uma pergunta mais retórica, mas depois vem uma série de perguntas que demandam a sua resposta mesmo, né? O número de mortes é expressivo, mas cerca de 90% são de não vacinados ou que desistiram de continuar a vacinação. Triste é que esse pessoal negacionista apoia Bolsonaro. Como o cara age contra os próprios eleitores dele, né? Isso é uma loucura. Pois né? É uma loucura essa realidade, né? Nilza. Não é que o vírus é bolsonarista, é que os bolsonaristas que não entendem de nada, sabe? Pois é. Aqui uma pergunta, então. Da Nilza. Doutor Eurico, o senhor acha que seria bom uma quarta dose? Ótima pergunta, Nilza. É assim, do ponto de vista da imunologia, né, talvez seja preciso tomar uma quarta dose. Mas eu quero contra-argumentar isso aí. O contra-argumento é o seguinte: se tivéssemos o mundo inteiro vacinado com 2 doses, a gente não teria o Omicron. A gente não teria as novas variantes surgindo, porque estaria todo mundo vacinado com um nível de cobertura de, sei lá, vamos dizer que a gente conseguisse vacinar 80% da humanidade. Né? A gente não estaria mais com problema e a gente não ia precisar tomar a quarta dose. Né? A gente ia agora se ocupar de preparar a vacina para os próximos vírus pandêmicos e não ficar o tempo inteiro falando de SARS-CoV-2. Né? Então, eu acho que o ideal é isso. E, olha, o que mais me espanto, viu, Nilson, é que tem vacina suficiente já aplicada. Né? Quer ver? Eu tenho isso aqui. 10 bilhões de doses de vacina já foram aplicadas. Né? Aí você pensa, poxa, 10 bilhões de doses, se fosse 2 doses em cada pessoa, daria 5 bilhões de vacinados no planeta. Nossa, seria uma cobertura vacinal fantástica, né? Só que não, porque tem um monte de gente tomando terceira e quarta dose e país que não tomou nenhuma. E lá onde não tem a vacina,
o vírus vai continuar a replicar, se propagar e vai voltar, entendeu? E vai vir uma variante que escapa da vacina, e aí vai ser, sabe, um Deus nos acuda. Então, essa questão da distribuição equânime das vacinas eu considero muito mais importante do que a quarta dose. Mas, sim, a resposta para você é sim. Pode ser que daqui a um tempo, daqui a uns 6 meses, sei lá, a gente precise da quarta dose. E eu espero que essa quarta dose não seja da mesma vacina, mas já de uma vacina incluindo as mutações, que são aquelas que estão em todas as variantes, entendeu? Porque, assim, nós tivemos já alfa, beta, gama, delta, ômicron, né? E outras, que essas são as principais. Nessas 5, existem coisas que são em comum, né? Eu e outros defendemos que deveríamos engenheirar já uma vacina para o Butantan fazer, por exemplo, que seria essa Butanvac, né? Não a Coronavac, mas a Butanvac, em que você poderia engenheirar a proteína que vai na Butanvac para conter essas partes que são comuns entre as 5, né? Uhum. Só que para isso precisa investimento, vontade, tudo isso, né? Mas não está é sendo só desenvolvida, né, a Butanvac? Tá, Mauro, mas a ideia é porque, assim, quando você faz uma Butanvac, você pega um gene do vírus e você coloca em outro vírus, que é o vírus da doença de Newcastle, que é um vírus de galinha, é um vírus de ave, né? E eles, por ser um vírus de ave, ele se propaga muito bem em ovo de galinha, ovo embrionário. Daí vai ser possível produzir em largas quantidades esse vírus, do jeito que o Butantan já faz com a vacina de gripe, que também se produz em ovo de galinha. E aí você mata o vírus e usa E esse vírus nem é patogênico para o homem, então não tem nem risco, tá? Porque ele não dá doença em gente, mas ele carrega a mensagem que a gente quer. Ora, essa A diferença em mensagem... relação à Coronavac é que ele abrange o espectro de variantes, é isso? Sim, você pode fazer de qualquer coisa que você quiser, né? Então, você vai lá e coloca a mistura das 5, ou você escolhe partes que são comuns nas 5, como eu acabei de dizer, e você, então, pode ir redesenhando a vacina, como se faz para a de gripe, todo ano. Então, é isso que eu quero dizer para a Nilza. Tomara que a quarta dose que deem não seja da mesma, de novo, a mesma Pfizer, a mesma Coronavac, mas já seja incluindo essas alterações para prever o futuro. A própria Nilza traz uma questão que me parece fundamental. O que fazer com esses médicos? E aqui tem uma questão, né, gente? É incrível. Mas, a rigor, a palavra médico e a palavra negacionista são palavras, vamos dizer assim, como se fossem antônimos. Jamais poderiam ser sinônimos, mas a gente tem essa condição aqui no Brasil, e não é apenas no Brasil, tem em outros lugares também, médicos negacionistas. Eles dizem, e o governo Bolsonaro tem sido exemplar em divulgar essa notícia, de que a vacina para crianças dá miocardite. É verdade? Mauro, eu acho tão engraçado isso, porque assim, tem muito mais miocardite em criança com Covid do que em criança vacinada, né? Isso é um dado que eles não divulgam, tá? Porque em criança, o vírus afeta o miocárdio e dá uma miocardite. Isso é frequente em crianças. Não é uma miocardite grave, não é uma miocardite fatal, é uma coisa transitória, mas existe. Ora, na vacina, dá muito menos, né? Não é o vírus todo. E essa vacina não vai para o miocárdio, tá? Mas só que é frequente a miocardite em crianças, Mauro, causadas por outros vírus. Os enterovírus, que são muito frequentes em crianças, são a causa principal de miocardite infantil. E, provavelmente, como ficou demonstrado, aquela criança lá que teve uma arritmia porque tomou a vacina, depois foi mostrado que aquela criança tinha uma arritmia, ela tinha uma doença cardíaca, né? Já. Então, gente, não tem nada disso, está cheio de médico negacionista, como o Mauro falou, né? É uma coisa impensável, mas é. Aqui no hospital, aqui, eu tenho, infelizmente, colegas que são bolsonaristas, tá? São médicos e são bolsonaristas, né? Uma coisa meio surpreendente, assim como ter pessoas que são de grupos oprimidos, como gays, LGBTs, e são bolsonaristas, tá? Isso existe também, infelizmente. Mas médico negacionista de vacina é uma questão política, pode ter certeza, o engajamento político. A faculdade de medicina não ensinou isso para ele, tá? Isso não está no currículo. Agora, o fato, Eurico, e já vou passar para a próxima pergunta, até porque se relaciona a isso,
é que o governo Bolsonaro conseguiu colocar uma ponta de dúvida e de questionamento e de medo, né? Porque essa é a lógica, né? Eles trabalham com a lógica do medo, na cabeça de milhões e milhões de pais. Eu conheço pais e mães que, de fato, assim, o filho tem algum problema e ela fala, não, eu não vou vacinar sem antes passar por um médico, para o médico dizer se pode, se não pode vacinar. E eu pergunto, mas eles fizeram isso para vacinar contra o sarampo, para vacinar contra a rubéola, para vacinar contra a paralisia infantil? Então, de fato, eles foram bem-sucedidos nisso, né, Eurico? Foram sim, Mauro. Mas eles são competentes nessa questão medieval, assim, né? O espalhamento da fake news é muito bem orquestrado. Isso deveria ser combatido pelas autoridades do Ministério da Saúde. Claro que o Ministério não vai fazer isso, porque o Ministério é justamente do governo negacionista, mas, infelizmente, nós estamos abandonados nas mãos de um Ministério da Saúde negacionista. Tanto que eles escrevem a bula da vacina e eles dão um jeito de plantar a dúvida até na bula, entendeu? Né? E isso vai minando mesmo. Eu tenho, de fato, amigos, parentes, inclusive, que me ligam. E aí, eu devo vacinar mesmo a fulaninha? Vacine. Mas vai dar miocardite? Não vai, entendeu? Impressionante. E você tem que ficar reeducando. São os bandidos, né? Existe alguma condição, Eurico, em que você recomendaria ao pai, à mãe, para procurar o médico ou não? Pode vacinar? Existe sim, Mauro. Eu acho que devem procurar o médico sobre a questão da vacinação pessoas que têm doença autoimune, por exemplo, né? Então, é uma pessoa que tem um sistema imunológico hiperativo, né? Inclusive tão ativo que se volta contra o próprio indivíduo. Crianças, né? Inclusive, né? E crianças, inclusive, né? Então, mas isso é raro, né, Mauro? Doença autoimune não é uma coisa frequente. Então, teria que ser uma criança que tem lúpus, ou uma criança que tem artrite reumatoide juvenil, ou uma doença difusa do tecido conjuntivo, enfim. Essas coisas que a imunologia da pessoa é prejudicada. Eu acho que isso merece um segundo pensamento. Mas são tão raros que não vai fazer diferença, sabe, na população em geral. Olha essa pergunta interessante aqui, do Rogério. Doutor Eurico, estou no dilema de iniciar meu filho na creche. Já que a idade dele não vacina, será melhor esperar? A resposta é sim, eu esperaria. Tá? Eu entendo perfeitamente que tem pais e mães que não têm outra opção a não ser levar para a creche, porque tem que trabalhar e não tem quem fique com a criança. Né? Mas se houvesse jeito, eu adiaria um pouquinho mais, pelo menos até os maiorzinhos se vacinarem, né? Porque ele já vai encontrar na creche, pelo menos, sei lá, algumas crianças vacinadas, as mais velhas, as que estão na fase aí de vacinação. Se bem que eu acho que ela deve estar falando de criancinha bem pequena, né? Que pequena, não está no estudante. Mas logo, pode anotar o que eu estou falando, logo, o FDA vai liberar a vacina para bebês, tá? Então, as crianças vão se vacinar ao nascer. Uhum. Como acontece com as outras vacinas. Com as outras vacinas. Tá. Ó, apoio generalizado à ideia do curso, tá? Da aula sobre virologia e eu vou... É legal, Nilza. Olha, a Nilza falou um negócio muito legal. Virologia. Quem estuda vírus se apaixona. Não tem outro jeito. É isso aí. Legal. Já tem uma aqui que vai estar sentada na primeira fileira na sua aula. Deixa eu ver aqui. Heitor Paladim. A última pesquisa IPESP revela que 70% ainda temem a Covid. A temeridade pode resultar num fim da pandemia? Grato ao 247 Mauro Giro por trazer o problema. Eu não entendi exatamente a pergunta, mas você entendeu, Eurico? Não, eu acho que existe sim essa questão aí, né? De a pessoa teme a Covid. Já que ela teme a Covid, ela se isola, não sai, não vai para lugar nenhum. Tá. Quer dizer, o medo da Covid pode levar as pessoas a condutas que contribuam ou não para o fim da pandemia. Eu acho que o melhor a dizer para ele, que eu diria, era assim: não, coloque em prioridade vacinar. Vacinar. Pressionar o governo por vacina, tem que ter vacina. E outra, a gente tem que continuar pressionando para ter novas vacinas. Como eu falei, vacinas já para o ano que vem, entendeu? E já tratando de prever o que vai acontecer. O Heitor dizendo aqui, desculpa, completando, temeridade versus política. Política recente de conviver com vírus, né, que é a política bolsonarista. Aviso,
dispensei 2 médicos aqui na cidade, são muito bolsominion. Muito bem, se você está dispensando médico bolsonarista, você está fazendo um bom serviço, mas deve ter outros para botar no lugar deles, né? Você sabe, Eurico, que eu tinha um dentista bolsonarista, negacionista, e o cara falou, não vou tomar vacina. E eu falei, tá bom, vou trocar de dentista. Tá certo. Tá certíssimo. Como é que eu vou abrir minha boca pro cara lá que não tomou vacina? É impossível. Né? Tá certíssimo, Mauro. 2 questões ainda, Eurico. Acho que o paciente podia chegar no médico e perguntar, doutor, o senhor é vacinado, né? Pois é, uma pergunta básica. 2 perguntas para você ainda. Uma existe uma outra tese que circula, segundo a qual a gente deveria tomar cuidado, porque a Nelly está solicitando um corte da fala do Eurico. Na verdade, eu localizei aqui os 4 ou 5 cortes para fazer. Segundo a qual a gente tem que tomar cuidado com as vacinas, porque elas são de interesse, sobretudo, da indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica quer empurrar a vacina para cima da gente para ganhar ainda mais dinheiro, para construir ainda, para ampliar os seus impérios. Essa tese tem alguma procedência, Eurico? Olha, Mauro, essa tese, não, no meu entender, ela não procede. Se tratasse de remédio, né, precisa ficar dando remédio para uma doença crônica, a indústria lucra com isso, então ela não quer que se faça uma vacina, porque aí ela vai perder a boquinha de vender. Aí o raciocínio seria o inverso. Né? Por exemplo, a Pfizer e a Merck Sharp & Dohme, as duas já têm drogas para tratamento para Covid, como vocês já devem ter ouvido falar. Né? Tem uma que se chama Nalmepiravir, né? E a outra que chama Paxlovid. Essas drogas, elas funcionam, tá? Elas têm que ser tomadas precocemente na doença para impedir a sua evolução para gravidade e UTI. Só que, olha só, você sabe quanto custa o tratamento? Uma dose de Paxlovid é $500. Nossa! E o tratamento completo com a outra droga da Merck Sharp & Dohme é $700 por tratamento. $700. Então, faz as contas aí no câmbio que o dólar está e veja quanto custaria um tratamento desse. Né? R$3,50 pau. Pois é. Se não tiver no SUS, né, não vai ter jeito, porque muito pouca gente vai poder comprar. Mas eles não abrem mão, por exemplo, de ficar com essas patentes, porque eles ainda assim vão vender. Tá? Vai ter gente que vai tomar. E já está licenciada. As duas estão licenciadas pelo FDA nos Estados Unidos. Então, são drogas antivirais, né? Mas, veja, o que vai acabar com o vírus não é isso, é vacina. Né? Vacina, vacina e vacina. Esses caras que vão tomar esse remédio são aqueles caras que, sei lá, tem uma doença de base, é recomendado para quem tem imunossupressão. E que aí, em vez de tomar a vacina, toma o remédio. Ou até as duas coisas, né, Mauro? Porque tem gente que pega o vírus, mesmo tendo sido vacinado, e ainda que a doença no vacinado seja leve, se é uma pessoa com AIDS, por exemplo, uma pessoa com HIV, ele vai ficar com medo, né? E aí seria o caso de cobrir com um remédio como esse, que inibe o vírus, né? Última pergunta, tá, Eurico, por hoje, e aí espera na nossa aula. Existe uma outra tese segundo a qual vocês, cientistas, vocês, indústria farmacêutica, teriam prometido à humanidade que as pessoas ficariam imunes à Covid com a vacina. E que agora, ao correr do tempo, vocês estão mudando o discurso para dizer que não é bem assim. Que, na verdade, fica doente, mas não morre. Houve esse discurso de promessa de imunização completa, que as pessoas não pegariam a doença? Então, quem fez esse discurso é porque não entende nada de coronavírus, né? Porque imunidade para coronavírus é uma droga, sempre foi. Né? A imunidade de célula T é que é a boa, não anticorpos, e isso demora para se estabelecer, tem memória, etc. Prometo que eu falo isso em detalhe na aula. Porém, vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Os vírus não são todos iguais. Né? Por exemplo, o vírus do sarampo é o mesmo vírus do sarampo desde que sarampo é conhecido como a doença do sarampo. Tá? Ele não varia muito. Isso tem que perguntar para a natureza do vírus. Quer dizer, aquele vírus ele se replica de modo tão fiel que ele raramente induz uma mutação. E as mutações surgidas não foram relevantes. Isso acontece com rubéola, cachumba,
Cachumba nem tanto. Rubéola, sarampo, varicela, que é o vírus da catapora, né? Que é uma vacina maravilhosa. Febre amarela, uma vacina também fantástica. Mas isso não é verdade para todo vírus. Existem vírus que já se conhece o vírus há muito tempo e não se tem nem vacina, porque não se consegue fazer a vacina. HIV, por exemplo, né? Então, a biologia dos vírus é muito diferente. Então, essa promessa, não sei quem fez essa promessa, mas não fui eu, te garanto, porque o que a gente quer, como, por exemplo, vou dar aqui outro exemplo, vamos mudar até para um vírus que nem é respiratório, a transmissão é entérica, como rotavírus, é a causa mais frequente de diarreia. A vacina de rotavírus é excelente, mas não previne a infecção, ela só previne doença. Se você vacinar seu filho, eu te prometo que ele vai pegar rotavírus e nem vai saber, né? Então, mas ele vai pegar, tá? E isso não é de todo mal, porque o repertório imunológico dele vai se enriquecendo com essas experiências, com os vírus naturais. Só que ele não vai ter doença. Então, é assim mesmo que acontece com os coronavírus, entendeu? Você quer evitar doença, mas você vai continuar a pegar os coronavírus endêmicos que já existiam antes da Covid e os que ainda estão por vir. Perfeito. Gente, acabou. É bom, mas acabou. Então está combinado apoio geral aqui, a ideia de uma aula sobre virologia. Vou marcar, Mauro. Vamos marcar sim. Estou esperando. Você manda. Você marcou, eu agendo a aula com toda a classe reunida aqui. Vai ser no giro? Vai, vamos fazer aqui no giro. Tá bom. Tá? Depois a gente faz um recorte. Quer dizer, espera lá. Vou conversar com a Gisele. E aí, enfim, ela conversa com o Léo também, para ver se a gente faz no giro ou faz separado. Eu, por mim, quero fazer no giro. Tá mas, claro, dependendo da decisão... Não, aqui, você que sabe. Isso aí quem manda é você. Tá bom, não, mas a aula está marcada. A gente só avalia depois se a gente faz aqui no giro, se faz no Boa Noite, tá bom, se faz no fim de semana, a gente combina, tá bom? Era bom que não fosse 1 hora, pode ser uns 50 minutos ou 40, para dar tempo para as pessoas perguntarem também. Né? Perfeito. Podia ser uma aula de 45 minutos e 15 minutos de pergunta. Tá bom. Fechou. Mas aí é livre, você que manda. Tá bom, eu vou ver. Vou conversar aqui internamente. Pô, Eurico, que oferta generosa e boa. Tá bom. Legal, cara. Você, como disse alguém para alguém tempos atrás, você é o cara. Obrigado. Foi o Obama que falou para o Lula. Pois é. O Obama vai ter que falar de novo. Pois é. Agora o Mauro fala para o Eurico. Você é o cara. Obrigado. Valeu, gente querida. Até amanhã. Foi ótimo esse nosso encontro. Giro das 11 amanhã, mais uma vez. Beijão. Paz e bem. Tchau.